Spock está com sério problema de saúde. Só uma ida ao planeta Vulcano pode salvá-lo. Mas as coisas não saem como se espera e ele acaba numa luta até a morte com o Capitão Kirk em Amok Time, episódio de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bem, este foi o episódio escolhido pela produção de Jornada nas Estrelas para inaugurar a exibição da segunda temporada. Afinal de contas, Amok Time levaria pela primeira vez os telespectadores para o planeta natal do Sr. Spock. E o Sr. Spock era aquele personagem enigmático e charmoso que cativou o público no primeiro ano. Então logo ficou claro que uma oportunidade de visitar o planeta do Spock seria um grande gancho para abrir a exibição da segunda temporada. Essa história começou a ser gestada, na verdade, no final do primeiro ano. Ela surgiu ali de um brainstorm entre o Gene Roddenberry e o Gene Coon, em dezembro de 66, e o Gene Roddenberry que teve o germe dessa ideia, que era uma tentativa de fazer aí comentário social, como sempre, velado, pela ficção científica. Ele queria discutir um tema que é super tabu, que é sexo e os impulsos sexuais e como eles podem tirar a razão até mesmo da criatura mais lógica. E evidentemente, se isso fosse feito com humanos, ia dar um problemão lá, a NBC ia barrar, não ia ter como discutir isso, mas colocando tudo nas costas do Sr. Spock, um vulcano, um alienígena, era possível abrir esse tema, Afinal de contas existe esse distanciamento, ele é um alienígena, você pode até, como foi comparado no próprio roteiro, compará-lo a um salmão, que tem que voltar ao local onde ele nasceu para procriar e tal. Então dá para criar aí uma maneira velada de apresentar a questão e aí passar direto pelos sensores da NBC, como de fato aconteceu. Então ele teve essa ideia, teve o germe da ideia, a premissa básica, e aí entregou na mão do Theodore Sturgeon, que era um escritor famoso de ficção científica, entusiasmado com Star Trek, já tinha feito um episódio na primeira temporada, um episódio muito querido, Shore Leave, e volta aí para o segundo ano. Na verdade já tinha começado a desenvolver a história ainda na primeira temporada, mas eventualmente ficou claro que ela não ia ficar pronta para o primeiro ano, até porque uma das características do Ted Sturgeon é que ele demorava para entregar os roteiros. Realmente era um cara que aquela coisa do artista criando, apesar de ser um escritor brilhante, não tinha aquele ritmo de televisão, de entregar o texto no prazo e tal. Mesmo depois, quando estava sendo desenvolvido para o segundo ano, o Gene Roddenberry teve que meio tirar a saca-rolha lá, ligar para o agente do Ted Sturgeon e falar onde ele está, nós precisamos do roteiro. Então acabou empurrando essa história para o segundo ano, onde ela se encaixou perfeitamente para ser a abertura da temporada. Foi apenas o quinto episódio a ser filmado por uma razão muito simples. Logo que ficou claro que ela seria a abertura da temporada, a própria produção, o Roddenberry e o Coon, decidiram, não, vamos adiar, não vamos filmar esse episódio logo de cara, pra gente ter mais tempo para apurar o roteiro, deixar ele redondinho, e vamos alocar também, em vez de 6 dias de filmagem, vamos alocar 7 dias de filmagem, pra gente realmente deixar esse episódio muito redondo, porque ele é muito importante pro futuro da série. E dessa maneira eles procederam e realmente foi muito efetivo, Você vê que o roteiro é extremamente polido, extremamente competente, muito legal, e passou na mão ali da produção por um bom tempo. Algumas coisas a gente já vê o Ted Sturgeon tentando se adaptar ao esquema de televisão. Então, por exemplo, quando ele fala da chegada da comitiva dos vulcanos lá ao terreno onde vai acontecer o ritual do casamento do Spock, ele descreve que eles vêm numa máquina voadora, mas que não é vista, é só ouvida. Isso está no roteiro, que era uma tentativa dele de, entendi, nem tudo a gente tem dinheiro para mostrar, então vamos só ouvir o barulho dessa máquina voadora. E aí chega lá na mão do pessoal da produção e fala, poxa, isso aqui não pode ficar desse jeito, a gente não pode enganar o público dessa maneira, mostrando o barulho de uma máquina voadora, mas não mostrando a máquina voadora. Será que não dá simplesmente para eles chegarem a pé, mais fácil, e tudo bem? E aí mudaram isso. Mudaram várias outras coisas. Uma das coisas que o Ted Sturgeon tinha feito era realmente criar uma língua toda alienígena para os vulcanos. Eles só iam falar em vulcano e tudo ia ser legendado.
E aí o pessoal da produção falou, não, pô, esse negócio de legendar tudo aqui não vai dar certo, vamos deixar só algumas palavras em vulcano, algumas expressões, mas a maior parte vamos deixar o diálogo em inglês, não precisa legendar, ninguém vai ficar irritado, o público vai preferir dessa maneira. Além do que eles não gostaram da própria versão que o Ted Sturgeon construiu ali da linguagem vulcana, acharam que soou artificial, não funcionou bem. Então essas coisas precisaram ser mudadas. Assim como dar aquele tapa, aquela arredondada na cultura do Sr. Spock, né? Aquela vulcanizada no episódio que coube basicamente a DC Fontana, que trabalhou aí nas reescritas e ajudou a dar esse molde mais vulcano, esse traço mais vulcano para o episódio. Inclusive foi ela responsável pela sugestão da introdução da enfermeira Chapel nesse episódio. Originalmente era para ser uma outra mocinha lá da tripulação que tinha uma paixonite pelo Sr. Spock. E aí ela falou, poxa, se a gente vai fazer isso, vamos usar a enfermeira Chapel, que já tem aquela relação latente mostrada em The Naked Time na temporada anterior, e fica uma coisa mais adulta, menos a alferes ali com uma paixonite aguda. E realmente eles fizeram essa troca e a enfermeira Chapel entrou nesse episódio. Então ela teve contribuições importantes e é um episódio que realmente traz muitas novidades sobre a cultura dos vulcanos. É a primeira vez que a gente ouve a expressão vida longa e próspera, né? Ou live long and prosper em inglês. Tem gente que prefere traduzir como viva muito e prospere. Seja lá como você traduz, live long and prosper foi dito pela primeira vez neste episódio. E também foi aí que apareceu a famosa saudação vulcana, né? Criada pelo Leonard Nimoy. O pessoal estava filmando a cena do encontro lá do Spock com a comitiva, T'Pau, etc. E o Joe Pevney, que era o diretor desse episódio, né, basicamente um dos dois diretores titulares aí da segunda temporada, ele falou, poxa, seria legal se vocês fizessem algum gesto de cumprimento que fosse característico dos vulcanos. E aí o Leonard Nimoy sugeriu justamente esse gesto, porque era um gesto que representa a letra Shin hebraica, e ele tinha visto numa cerimônia, quando ele era menino, na sinagoga, né, ele que é de origem judaica, e ele tinha visto que tinha um determinado momento que todo mundo tinha que fechar os olhos no ritual, e os rabinos faziam uma bênção com as mãos, assim, no formato dessa letra Shin, que seria a letra que representa Deus e tal, e todo mundo tinha que ficar de olho fechado. Ele, como moleque, não ficou de olho fechado, e ele viu o que acontecia ali, e ficou marcado esse gesto para ele. Então quando veio a sugestão do que colocar como a saudação vulcana, ele propôs isso. O que causou uma certa confusão, porque a Cillian Lovsky, a atriz que foi escalada para fazer a T'Pau, uma ótima atriz, uma atriz que trouxe uma gravidade ali para a personagem, né, dessa decana da cultura vulcana, ela não conseguia fazer o gesto. Então o que eles tiveram que fazer, você pode reparar na cena, ela já fica com a mãozinha pronta lá e ela só levanta, né? A mão dela tá fora do quadro e ela levanta já com a mão pronta para não ter que fazer o gesto no meio e se atrapalhar toda. Foi a forma que eles encontraram para filmar essa cena. Mas de resto, Cillian Lovsky foi uma ótima adição aí. Ela manda muito bem no papel, ela que é de origem alemã e fugiu por conta da ascensão do Hitler na Alemanha, foi para Hollywood e desenvolveu uma carreira bacana como atriz por lá. Além disso, esse episódio também tem alguns atores convidados que vale a pena mencionar. Um deles é o Lawrence Montaigne, né, que faz aí o Stone, que seria o amante da T'Pring. E vocês vão de se lembrar que houve inclusive uma discussão de que talvez ele fosse um substituto do Leonard Nimoy para a segunda temporada, interpretando um outro vulcano, caso a produção não conseguisse fechar contrato com o ator, que tinha pedido um aumentão lá por conta da fama do Sr. Spock. Esse aí acabou sendo o prêmio de consolação, né? Ele estava ali na bica, já estava negociado para ele entrar no segundo ano como parte do elenco regular, e o contrato prevê, olha, se isso aí não acontecer, você se compromete, você vai ter um papel em um episódio da temporada, pelo menos, para compensar aí pelo que você está deixando de trabalhar, esperando a gente resolver questões da produção. E aí quando ofereceram esse papel para ele, ele ficou francamente pé da vida, porque é um papel super pequenininho, né? Um papel bem modesto, ele tem pouquíssimas falas, ele não, né? Isso no roteiro, eu não me lembro nem se no episódio finalizado ele chega a falar alguma coisa, mas é um papel realmente bem fraquinho, e ele não queria aceitar,
e meio que o Gene Roddenberry, na marra, convenceu ele a aceitar, falou, ó, você vai para uma lista negra aí se você não aceitar. E aí ele acabou topando fazer esse papel, mas foi muito frustrante. A única coisa que ele conta que ele pôde descontar a frustração foi que ele fez uma graça com o Leonard Nimoy. Em um determinado momento ele estava no refeitório lá da Desilu durante as filmagens e chegaram um grupo de turistas visitando o estúdio e eles viram ele lá e acharam que ele era o Spock. Afinal de contas, estava de orelha pontudo, cabelinho e tal, não sei o que, acharam que ele era o Spock. E aí ele ficou sem graça e autografou, deu autógrafo pro pessoal como o Leonard Nimoy mesmo. E depois contou pro Leonard Nimoy e falou, não, pô, aconteceu a coisa mais engraçada, o pessoal veio lá no refeitório e achou que eu era você. Aí o Leonard Nimoy, e aí o que aconteceu? Eu mandei eles todos se ferrarem. Aí o Nimoy ficou assustado. Falou, vão achar que eu tô mandando as pessoas se ferrarem. Mas enfim, depois ele contou que não, que deu autógrafo como se fosse o outro e tal. Mas foi a pequena vingança, digamos, por não ter ganho o papel do Spock. De resto, um episódio fantástico, né? Temos também, para não deixar de citar, a Arlene Martel como a T'Pring, e ficou realmente bem legal no papel. E a DC Fontana, a gente vê que ela colocou um pouco, e ela fala isso, colocou um pouco da malvadeza feminina que ela queria ter colocado em Friday's Child e acabou sendo reescrita e não ficou lá. Ela colocou na personagem da T'Pring, que mostra realmente uma frieza e uma independência feminina aí grande. O que ela sofreu foi com esse figurino aí que machucava a atriz, era muito apertado e realmente machucava o corpo dela para usar, mas ainda assim ficou muito bem em tela, né? Assim como a recriação de Vulcano, que eles pensaram no primeiro momento em fazer numa locação, e depois viram que não ia dar para fazer externo para recriar uma coisa suficientemente alienígena. E fazem isso num episódio que também merece uma menção, uma coisa que a gente costuma falar muito pouco aqui no Revisitando, mas esse em particular merece ser dito, que é a trilha sonora, né? Gerald Fried é um dos compositores da série clássica e ele fez a trilha desse episódio, absolutamente fantástica. É uma trilha super memorável, inclusive na luta do Kirk com o Spock, ela é super eficiente, todo mundo sabe cantarolar essa música, né? Pelo menos todo mundo que é fã, já apareceu em um monte de outros filmes, é realmente memorável, é um ícone por si só da série clássica, a trilha sonora deste episódio em particular. Um episódio que fez muito para alavancar a segunda temporada e fez muito também para desenvolver o personagem do Sr. Spock, já confirmando a DC Fontana, que ajudou na reescrita, como a grande especialista em vulcanos, uma coisa que a gente veria mais tarde se repetindo na série.